Amém. É isso aí, pode se sentar. Jesus Cristo mudou o meu e o seu viver. É verdade, irmão? Jesus Cristo tem mudado o seu viver? Jesus Cristo tem mudado o jeito que você vive? Jesus Cristo tem mudado? Ou Ele mudou ou Ele continua mudando? Hein? Continua mudando? Todo dia? É isso, né? Nós não podemos nos acostumar com aquilo que já mudou, não, viu? Nós temos que continuar mudando. Esses dias, lá no nosso pequeno grupo, nós estamos estudando sobre o João, né? O livro de João, a respeito de Jesus, o Messias, e nós estávamos discutindo, né? O quanto era maravilhoso ali em João, no iniciozinho, né? O quanto é maravilhosa a alegria daqueles discípulos, né? A alegria de André, irmão de Pedro, que é um dos discípulos, de João mesmo, que está escrevendo a carta, a alegria de dizer: nós encontramos o Messias, nós encontramos o Salvador. Eles iam correndo, iam compartilhar disso com os outros, da alegria de encontrar Jesus. A gente até meditou lá que eram duas coisas. Eles começaram a seguir Jesus, e Jesus perguntou para eles: por que vocês estão me seguindo? E talvez a gente possa fazer essa reflexão hoje. Por que você tem seguido a Jesus? Por que nós temos seguido a Jesus? Por que você está andando com Jesus há 20 anos? Por que você está andando com Jesus há 1 ano? Por que você está andando com Jesus há 6 meses? O que é andar com Jesus? A Bíblia diz, né, lá em João ainda, que quando Jesus passou e estava João Batista batizando as pessoas, estava acontecendo um avivamento naquele lugar, estava acontecendo, as pessoas estavam arrependidas da vida que estavam levando, das coisas que estavam fazendo, e de repente chegou um cara, um profeta, e começou a falar: gente, é o seguinte, o tempo está acabando, ou vocês mudam de vida, ou não vai ter mais jeito. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a querer mudar de vida, as pessoas começaram a querer uma transformação na vida delas, e começaram a seguir João Batista. Mas de repente João Batista vê um homem passando, e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fala assim: olha, esse é aquele de quem eu tenho falado, esse é aquele que é prometido. E diz que os discípulos de João Batista, ouvindo isso, eles começam a seguir Jesus. E Jesus pergunta para eles assim: por que vocês estão me seguindo? Jesus pergunta para eles: o que vocês querem de mim? Qual é a motivação de vocês a me seguirem? E eles disseram assim: nós queremos saber onde você mora, nós queremos saber mais de você, nós queremos te conhecer, nós queremos relacionamento com você, nós queremos conhecer o Messias, nós queremos conhecer o Salvador, nós queremos conhecer aquele de quem a Bíblia falou o tempo todo. Nós estamos aqui há muito tempo esperando esse Messias. E João Batista profetizou dizendo que o Senhor é esse Messias, e agora nós queremos seguir o Senhor, nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos saber tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar a respeito da vida eterna, a respeito do reino de Deus, a respeito dos tempos de Deus. Eu tenho pergunta, aí lá no meu pequeno grupo eu fiz uma pergunta que eu queria fazer para vocês aqui também, para a gente começar a refletir sobre Jesus Cristo. Imagina que você morreu hoje. Você morreu, e você chega lá no céu, e você vai encontrar com Deus lá no céu. O que você pode falar? Você pecou. Você sabe que durante a sua vida você pecou. Alguém aqui nunca pecou? Alguém aqui, pergunta para vocês, irmãos, você já pecou? Todos nós, a Bíblia diz que todos nós já pecamos. E a Bíblia diz: porque todos nós já pecamos, qual é o salário do pecado? Quem pode me dizer?
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Às vezes, nós não conseguimos entender. Sabe quando a gente olha para esses discípulos seguindo Jesus e querendo saber quem ele é, o Messias? Às vezes eles estavam até muito confusos a respeito de quem eram os Messias, o que ele ia fazer. Mas nós temos que entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque se nós somos cristãos, nós temos que entender bem quem é Jesus e o que Jesus significa na nossa vida. Você já viu que com o tempo a gente para de falar de Jesus? Às vezes, quando eu converti, eu lembro, né? Eu converti lá em Belo Horizonte, na casa de um amigo. E eu lembro que quando eu cheguei na rodoviária em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, há 17 anos atrás, vindo do Rio de Janeiro, uma das pessoas que mais me impactaram foi um pastor que foi nos receber. Eu não era convertido, a minha amiga que conhecia ele, e eu e ela íamos ficar hospedados na casa dele. E era 6 horas da manhã, numa rodoviária, lá em Belo Horizonte, estava frio nesse dia, e esse cara foi me buscar, né, e buscá-la também, e ele perguntou assim para ela: como é que vai o seu relacionamento com Jesus Cristo? A primeira coisa que ele perguntou para ela foi: como é que vai o seu relacionamento com Jesus Cristo? E aquela frase me impactou. Aquela frase, ela foi assim forte para mim, porque eu falei assim: como é que esse cara fala de Jesus Cristo com tanta intimidade? Como é que ele fala com a boca tão cheia a respeito de Jesus Cristo? Como é que ele conhece Jesus Cristo com tanta intimidade? E interessante, né, que uma das primeiras coisas que ele falou no dia, quando encontrou, foi a respeito de Jesus Cristo. Se você for ler a Bíblia, se você for ler as cartas de Paulo, se você for ler o livro de Atos, o tempo todo a gente vai ouvir falar de quem? Hein, irmãos? De Jesus. Porque toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ela está apontando para quem? Se você olhar no Velho Testamento e não conseguir ver Jesus, é porque você não está com os olhos muito abertos, você não está prestando muita atenção. Porque mesmo lá na época de Moisés, lá na época de Josué, você vai ouvir falar a respeito de Jesus, porque Jesus, ele é a plenitude, ele é aquilo que é esperado. Não tem nada melhor na vida do cristão do que o seu relacionamento com Jesus Cristo. Mas é interessante, o Espírito Santo foi deixado para a igreja para lembrar a respeito de quem? Hein? A Bíblia diz que Jesus falou assim: eu vou mandar para vocês quem? O Espírito. E ele vai o quê? Lembrar você a respeito de tudo aquilo que eu tenho dito. Então, o Espírito Santo, que é aquele que conhece o mais profundo de Deus, que é aquilo que é precioso para Deus e foi dado a nós, ele veio para nos lembrar a respeito de Jesus Cristo o tempo todo. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Aí esses dias eu estava pensando assim: mas quantas vezes nós tiramos Jesus agora da conversa? A gente converte, presta atenção, e você fala de Jesus o tempo todo. Essa música diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz, é Jesus, é Jesus. Parece que quando o cara converte, o Espírito Santo vai levando ele para onde? Para conhecer Jesus. O Espírito Santo vai dando a ele sede de conhecer mais de Jesus, de conhecer mais esse Jesus da Bíblia, o Salvador, o esperado, porque a plenitude de Deus, tudo que Deus tem para revelar aos seus filhos, está em Jesus. Quantos de nós, às vezes, eu tenho tentado explicar isso ao meu filho, dizer para ele assim, que o mais importante na vida de alguém, a plenitude é conhecer a Jesus Cristo. E às vezes não é fácil, porque às vezes a gente confunde ser cristão com tantas coisas. Às vezes a gente confunde ser cristão com fazer tantas coisas,
com agir de tantas formas, mas o cristão é aquele que tem o Espírito Santo e tem a revelação a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou o seu viver? Jesus Cristo. Então quando André encontrou com Jesus, né, ele correu para falar para o irmão dele e dizer assim: olha, nós encontramos o Messias. Isso me lembra quando a gente converte, conhece Jesus Cristo e entende que Jesus Cristo realmente mudou o nosso viver, a gente quer contar para as pessoas, a gente quer falar de Jesus para as pessoas, a gente quer compartilhar. Eu lembro que quando eu voltei para o Rio, né, eu converti lá em Belo Horizonte num dia, estava lá, eu vi um cara falar de Jesus, que eu falei assim: que é isso? O que você tem? Como é que você fala de Jesus dessa forma? Que intimidade é essa que você tem com Jesus? E ele falou para mim, eu voltei, e o Espírito Santo já começou a agir na minha vida, que eu lembro que eu fui na locadora, meu irmão, e peguei fita, ainda era fita, viu, naquela época, não faz tanto tempo assim, mas era dele. Eu peguei 9 filmes sobre Jesus. Você acha que eu já tinha ouvido falar de Jesus? Você acha que já não tinham falado para mim de Jesus? Eu já tinha feito comunhão, eu já conhecia algumas coisas, mas eu não conhecia esse Messias, eu não conhecia esse Salvador. E eu lembro que eu fiquei lá, e eu queria conhecer mais dele. Aí eu comprei uma Bíblia pequenininha, e comecei a ler a Bíblia, e comecei a buscar. E nessa época eu não tinha igreja, estava lá no Rio de Janeiro, ninguém na minha família era convertido, não tinha igreja, mas o Espírito Santo começou a me revelar a respeito do Messias. Ele começou a me revelar a respeito de Jesus. E eu lembro que um dia minha irmã entrou assim no quarto, ela entrou no quarto e foi conversar comigo, e ela falou assim: olha, se você continuar lendo a Bíblia do jeito que você está lendo, você não vai passar na prova que você vai fazer. Que eu tinha ido a Belo Horizonte fazer uma prova, eu ia fazer a segunda fase dessa prova, e eu falei para ela, eu fui dizer para ela tudo aquilo que Jesus Cristo agora era na minha vida, porque como André correu lá e falou: olha, nós encontramos o Messias, eu quis correr para ela e dizer assim: olha, eu encontrei o Messias. E eu lembro que a minha irmã converteu lá no quarto, ela converteu lá no quarto, quando ela ouviu falar do Messias, quando ela ouviu alguém falar de Jesus Cristo com a boca tão cheia. Um tempo atrás eu fui aconselhar um casal, e eles iam casar, e eu perguntei para eles assim: quem é Jesus na sua vida? O que significa Jesus na sua vida? E eu vi a dificuldade, né, deles em dizerem o que Jesus, quem é Jesus na vida deles. Meu irmão, se nós não entendermos quem é Jesus na nossa vida, nós não vamos entender toda a plenitude que nos foi dada. Nós sempre vamos esperar algo mais, nós sempre vamos querer algo mais. Amém? Aqueles irmãos lá na Bíblia e lá na igreja, aqueles irmãos lá em Atos dos Apóstolos, aqueles escritos na carta de Paulo, eles não estavam esperando mais nada, depois que eles receberam a revelação de quem é Jesus, depois que eles entenderam quem é Jesus na vida deles, eles entenderam a maravilha que é conhecer o Messias. Mas sabe que a gente vai perdendo isso? A gente vai deixando de falar de Jesus, a gente vai falando de tanta coisa, a gente vai dizendo assim: olha, para você ser feliz, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se organizar melhor, você tem que estudar mais isso, você tem que fazer mais aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Não! Para você ter um bom casamento, você precisa, e de alguma forma na nossa vida, nós fomos tirando esse relacionamento pessoal com Jesus. Eu lembro que quando a gente fazia aniversário,
ficavam 2 horas, a gente ficava falando de Jesus e dando palavra para o aniversariante a respeito de Jesus. Mas com o passar do tempo, nós vamos esquecendo do quanto Ele é o mais precioso na nossa vida. E como Ele deixa de ser assunto das nossas conversas. Como Ele deixa de ser assunto na nossa vida. Como Ele deixa de ser assunto entre o relacionamento do marido e da mulher. Como Ele deixa de ser o assunto do marido e da mulher. Porque nós temos muitas coisas para nos ocupar. Nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muitos livros para ler, muitos estudos para fazer, mas e Jesus? Mas e o Cristo, o Messias? E aí eu lembrei daquelas 2 mulheres, né, na Bíblia, que diz lá, as 2 mulheres lá na Bíblia, que elas estão, uma está fazendo muita coisa, está muito ocupada, e Jesus está dentro da casa dela, mas ela está preparando a casa, ela está preparando a comida para receber Jesus, ela está fazendo coisas para Jesus, e às vezes é assim, fazer coisas para Jesus é ir lá na África, fazer coisas de Jesus é cuidar das pessoas mais pobres, fazer coisas para Jesus é perdoar as pessoas, fazer coisas para Jesus é ajudar as pessoas, mas Jesus naquele momento, foi e trouxe uma palavra para aquela mulher. Ele disse assim para ela: olha, a sua irmã escolheu a melhor parte, e a melhor parte é estar aos meus pés. Interessante, olha, quem é casado sabe disso. Você sabe que você pode estar do lado de uma pessoa o dia inteiro, ficar com essa pessoa o dia inteiro, sem ter relacionamento com essa pessoa? Sem se aproximar realmente dessa pessoa, sem ter um coração simpático com essa pessoa, sem ligar o seu coração ao coração dessa pessoa. Às vezes são tantas coisas para fazer numa casa, que o marido e a mulher estão fazendo, olha, enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra coisa, enquanto um está cuidando de um menino, o outro está cuidando do outro menino, eles passaram o dia inteiro juntos, mas talvez não se comunicaram, eles não tiveram relacionamento, né? E aí eu não estou falando só do relacionamento físico, mas eu estou falando que eles não se acessaram, não acessaram o coração um do outro. Sabe que uma coisa que a gente faz muito rápido? É o seguinte: e aí, irmão, tudo bem com você? O que você me responde? Tudo bem. Não é assim? Tudo bem? O que você me responde? Vocês estão bem? Mas você está bem mesmo? Está bem mesmo? O que te aflige? Quais são os seus sonhos? Quais são as coisas mais íntimas do seu coração? O que é aquilo que está roubando a sua paz? O que é aquilo que você está sonhando e ainda não conseguiu? Isso é relacionamento. Só que nós estamos num tempo da vida que todo mundo é corrido. Na minha casa todo mundo é corrido. E aí até meus meninos estão ficando corridos. Porque hora para isso, hora para aquilo outro, corre para lá, corre para cá. E a gente divide os dias, né? Quem leva para a escola, tem dia que eu levo para a escola, tem dia que a minha esposa... Eu vou para o texto, viu, irmão? Só estou introduzindo aqui. Fica preocupado não, nós vamos ler o texto. Mesmo que seja no final, né? E a gente corre para lá, corre para cá, faz um tanto de coisa. E às vezes eu saí, ajudei os meus meninos no café da manhã, levei para a escola. Vou te falar uma coisa: se você não tiver com relacionamento com Jesus, não adianta nada, viu? Se o seu problema, você acha que você tem problemas no relacionamento com o seu namorado, com o seu noivo, com a sua mulher, com o seu trabalho, com a sua sorte, com as coisas que você não consegue mudar, a primeira coisa para mudar alguém é relacionamento com Jesus Cristo. E se você não aprender a ir aos pés de Jesus Cristo e entender quem Ele é... Quando eu perguntei para aquele casal, a moça não sabia quem era Jesus. Ela não sabia. Ela tinha que aprender, alguém tinha que dizer para ela quem era Jesus. Porque eles iam casar.
E se ela não entendesse quem era Jesus, ela ia colocar a expectativa dela inteirinha num homem. E a Bíblia diz que maldito, sem sorte, é o homem e a mulher que colocam a sua expectativa em outro homem, ou em si próprio, ou numa mulher. Mas abençoado é aquele que conhece quem é Jesus. Abençoado é aquele que sabe que Jesus mudou o seu viver, e aquilo que ele tem em Jesus. Então, quando você pergunta para alguém assim, quando você chegar lá no céu, então eu estava falando, antes do céu lá, a gente vai levando os filhos para a escola, corre para um lado, corre para o outro. Se você bobear, você não tem relacionamento com eles. E relacionamento não é deixar de levar para a escola, é olhar no olho, é perguntar, está tudo bem, interessado em saber se está tudo bem, tendo tempo para ouvir a resposta, dar a mão. Você já viu o tanto que um toque faz diferença? Você já viu quantas vezes você pega a mão de uma pessoa, e se você é pai, meu irmão, ou se você é mãe, o seu filho se sente seguro com você, e quando você toca nele, pergunta assim, está tudo bem? Aquilo ali é relacionamento, aquilo ali traz cura. Quando você toca lá na sua esposa, né? Você toca no braço dela, na mão dela, e você pergunta, está tudo bem? Aquilo ali às vezes é cura. A pessoa parou e aprendeu, é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que Ele quer nos tocar. Amém, irmãos? E é todo dia. Ah, Maurício, eu não sei, mas eu ando, eu vivo como ondas. Eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal, estou mal, estou mal, estou mal, estou bem. Então você vai ter que aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, de relacionamento com o Senhor, de toque em Deus. A mulher falou assim uma vez, olha o toque, a mulher falou assim uma vez, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser o quê? Curada. Eu só preciso tocar nele. Eu só preciso tocar nele, e eu vou ser curada, e vai mudar. Às vezes é só um toque, viu, irmãos? A Bíblia diz que em espírito eu posso tocar Jesus. A Bíblia diz que eu sou um só com Jesus. Não adianta a gente fazer 1000 coisas. Não adianta a gente tentar se esforçar a ser alguma coisa se nós não entendermos quem é Jesus. Eu falo assim, às vezes a gente vai para uma reunião de oração e 40 minutos é tão rápido, passa tão rápido, a gente nem vê passar. Às vezes aqui na quarta-feira, quando os homens vêm orar 7 horas da manhã, às vezes é tão rápido, de 7 às 8, 1 hora, porque naquele momento nós estamos ali o que? Tocando em Jesus. Nós estamos ali como Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Meu irmão, quantas vezes eu chego aqui na quarta-feira de um jeito, e eu saio daqui da quarta-feira, né, Rodrigo? Completamente diferente, porque eu toquei em Jesus. O que eu posso fazer assim? Ele diz que é isso, que é relacionamento com Ele. Ele diz assim, olha, vai lá no seu quarto, fecha a porta. Quantas vezes a gente parou de fazer isso? O que foi que tirou isso da nossa vida? O fechar a porta e falar com o Pai, que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê, Ele vai te abençoar. Aonde foi que nós perdemos aquilo que para os apóstolos, para os discípulos e para nós era tão importante? Por que a gente parou de falar de Jesus com as pessoas? Aí eu falei com a minha esposa, né, sobre isso. Primeiro eu orei e comecei a falar assim, né, lembrei dessa música, né, e falei para ela depois a respeito de Jesus, e ela até passou um testemunho
para mim a respeito daquilo que Jesus estava falando com ela, a respeito disso também, de que nós temos que lembrar quem é Jesus na nossa vida. Você está lembrando quem é Jesus na sua vida? Então aí você morre, aí você chega lá no céu, o que você vai falar para Deus? O que você tem para justificar a sua vida aqui? Quem quer arriscar? Você chega lá no céu, você pecou, você sabe que aqui na vida todo mundo já pecou. Você vai chegar lá no céu, você vai falar o que para Jesus? Hein? Perguntei para as pessoas, algumas pessoas me disseram, não, vou dizer que eu tentei fazer tudo que Ele mandou para Deus, fazer tudo que Ele mandou. Você fez? Qual é a sua única esperança, segundo a Bíblia? Hein? Qual é a sua única esperança? Por quê? Pelo sacrifício dele na cruz. Olha o que vai acontecendo com a gente. Nós primeiro vamos esquecendo de Jesus. Depois a gente vai esquecendo que a única forma que nós temos de acessar a Deus é através do sangue e da obra de Jesus. Que não tem nada. Quem aqui é bom? Porque quando a gente lembra, quando a gente tem um pregador que disse assim, olha, se o pecador soubesse o que era o destino dele sem Jesus, ele ia entender o quanto ele foi agraciado em Jesus, em Cristo. Porque quando nós esquecemos de Jesus, nós vamos esquecendo da obra de Jesus na sua vida. Você é grato? Você já viu quantas vezes a gente perde a gratidão? Quantas vezes a gente... Olha, o mundo é cheio de sonhos que se despedaçam. Quantas pessoas aqui estão com os sonhos despedaçados? Estão com esperanças que elas tinham, que morreram. Coisas que elas sonhavam, que caiu por terra, que não aconteceu. O que é que garante na vida do cristão a sua sobrevivência, o seu respirar? É ele entender que em Cristo ele já foi mais que abençoado. E o que nos leva a não murmurar da vida? É lembrar aquilo que eu já recebi em Cristo Jesus. Porque se eu não entender aquilo que eu já recebi em Cristo, eu vou passar a vida inteira reclamando daquilo que eu não tenho. Sabe o que gera gratidão no meu coração? É eu entender o que Jesus fez por mim. É eu entender que eu estava condenado e em Jesus eu fosse salvo. Abra lá sua Bíblia em Colossenses. No capítulo 1, lá no versículo 9, diz assim: olha que maravilhosa explanação a respeito de quem é Jesus Cristo na nossa vida. Olha como é que ele vai falando, né, de Jesus Cristo. Ele diz assim, eu vou começar lá no Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm para com todos, por causa da esperança, olha só, versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual ouvistes antes pela palavra da verdade, o Evangelho. Então a esperança desse povo está reservada lá nos céus, e que já chegou a vós. Em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes
a graça de Deus em verdade. Sabe qual foi o dia que eles conheceram a graça de Deus em verdade? No dia que eles conheceram a respeito de Jesus Cristo. E ele diz aqui: aprendestes isso com o irmão lá, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que maravilha. Eu acho que aquela pessoa que conhece a Jesus realmente, que vai conhecendo a Jesus e vai descobrindo tanto que Jesus é tudo na vida dele, ele quer fazer tudo para agradar a Deus. Ele só tem um desejo: agradar a Jesus, agradar a Deus, fazer tudo da forma que Deus deseja que seja feito. E ele diz aqui, no versículo 12: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O que é a herança dos santos? É o que nós temos em Jesus. Olha só, Ele nos tirou das trevas. Você consegue pensar isso? Onde você estaria se não fosse Jesus? Hoje, no dia de hoje, dia 29, de outubro de 2013, aonde você estaria se não fosse Jesus? Aonde eu estaria se não fosse Jesus na minha vida? Se não fosse Ele me tirou das trevas e me levou. É o que o versículo 13 diz aqui: Ele me tirou do poder das trevas e me transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Ele me tirou daquele lugar que eu estava naquele dia. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha sorte. Eu tenho que entender o que Ele fez por mim. Eu estava nas trevas, meu irmão, a Bíblia é clara. Ela diz que todos nós estávamos, mas eu não me sinto condenado. Se você não se sente, a Bíblia diz isso, que todos nós estávamos condenados. Tem uma passagem que Deus fala assim para o homem, para Satanás: esse é um homem que eu tirei lá do inferno e coloquei na luz. Esse pode ser você? Você sente isso? Você consegue entender de onde você foi tirado e aonde você está agora? É isso que eu quero que meu filho entenda. É quem ele é sem Jesus e quem nós somos com Jesus. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele mudou a minha história, Ele mudou o meu destino. Nós não tínhamos esperança nesse mundo, nós não tínhamos futuro. Ele muda tudo. Essas pessoas aqui entenderam. Paulo está dizendo para eles aqui que eles entenderam. Ele dava graça, porque Ele tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vou te falar uma coisa. Tem uma passagem na Bíblia que exemplifica isso. É um homem que deram dinheiro para ele para chegar para uma outra pessoa e fazer um trabalho para a vida daquelas pessoas. Fazer uma macumba, amaldiçoar, amarrar a vida das pessoas. Tem na Bíblia uma história, e diz que esse homem chegou lá e deram dinheiro para ele, porque ele é um homem muito poderoso, um profeta, e falou assim: olha, você está vendo aquele povo ali? Você vai amaldiçoar aquele povo. E diz que ele chegou lá para amaldiçoar o povo. Na hora que ele abriu a boca, sabe o que saiu? Bênção. Ele só conseguia abençoar. E o cara que pagou ele falava assim: mas como é que é isso? Eu estou te pagando para você amaldiçoar esse povo, você não consegue. E ele dizia assim: toda vez que eu abro a boca para falar deles, eu não consigo falar nada que não seja bênção sobre a vida deles. Sabe por quê? Porque aquele povo foi tirado das trevas e foi levado para a maravilhosa luz. Amém? Meu irmão e minha irmã, você é essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Você às vezes lamenta da sua sorte, você não sabe a sorte que você tem.
Você não sabe a riqueza que você tem. Se você se acha pobre, a Bíblia diz que você tem uma rica e maravilhosa herança com Deus. Paulo chega a dizer que, olha, das regiões celestiais, Paulo diz assim, olha, eu fui nas regiões celestiais e olhei para a igreja, e das regiões celestiais, quando eu olho para cada cristão, eu só vejo bênção sobre a vida deles. Do que você está falando? A minha casa não é uma bênção, a minha vida não é uma bênção, não. Você ainda não entendeu do que você foi abençoado. Você não entendeu espiritualmente aonde você estava. Você não entendeu espiritualmente, escravo de quem você era. Você não entendeu espiritualmente como é que você vivia cego, sem discernimento, sem esperança, sem futuro, lutando contra Deus. Mas Ele, no muito amor que te amou e me amou, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o seu viver. Agora você pode fazer igual André. Vem cá, gente, eu conheci o Messias, eu conheci aquele que mudou a minha vida. Eu só conheci o amor de ouvir falar de canções, de ilusões. Eu só conheci aquilo que o mundo falava, mas agora eu conheço um amor que é diferente. Eu conheço o amor de Jesus Cristo. Ele me amou de tal maneira que Ele deu a vida por mim, e Ele continua aqui. Ele te tirou, olha, presta atenção. Se você, quem ora aqui pedindo alguma coisa a Deus? Levanta a sua mão assim bem alto. Todos nós, né? A Bíblia diz que a gente deve fazer isso, viu? A Bíblia diz que nós devemos entrar na presença de Deus com cânticos, com salmos, mas que a gente deve abrir o nosso coração, as nossas angústias para Deus. E a paz de Deus, Ele diz assim, que excede todo, não diz que Deus vai fazer o que você pediu não, viu? Viu? Às vezes o filho pede uma coisa e Deus vai dar outra, porque é melhor aquilo que Deus vai dar. Mas a Bíblia diz, todos nós pedimos, mas eu quero te falar uma coisa essa noite para mudar a sua vida. Se nada do que você está pedindo, se nada acontecer agora, você pode ter certeza que você já recebeu a maior bênção que alguém poderia receber. Porque quando Jesus foi pregado na cruz, quando o corpo dele foi dado por você, aquilo que a gente faz na ceia aqui, quando o sangue dele derramou lá na cruz, todas as suas maldades, tudo aquilo que te condenava a viver a eternidade longe de Deus, sabe aquelas maldades que só você e Deus sabem? Elas foram levadas sobre Ele. Ele tomou as suas maldades e as minhas sobre Ele. E quando a gente morrer e chegar lá em Deus, diante de Deus, a garantia que nós temos é que Jesus Cristo, né? O castigo que me trouxe a paz estava sobre Ele. Que pelo sangue dele os meus pecados são perdoados. Pelo sangue dele os meus pecados são perdoados. Vamos lá que está terminando aqui. Versículo 14. Em Jesus, presta atenção, nós temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele está dizendo, olha, em Jesus, agora, no sangue de Jesus eu tenho a remissão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e a mão dele está sobre você, desse Deus que é todo poderoso, dizendo, não temas. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai
que toda a plenitude do Pai habitasse em Jesus, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar com Deus todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. A vós que noutro tempo, esses éramos nós, a nós que éramos estranhos, inimigos de Deus, pelas obras mais que fizemos, agora, contudo, ele reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, meu irmão, eu quero te falar o seguinte: quando você estiver lá diante de Deus, em Jesus você é santo, irrepreensível e inculpável. Quem aqui poderia dizer que é santo, irrepreensível e inculpável? Ele derramou isso sobre você e sobre mim. Ele derramou isso sobre você e sobre mim. Agora, o pessoal do louvor podia vir para cá. Ele é santo, irrepreensível e inculpável. Você entendeu isso? Quem é Jesus na sua vida agora? Você entendeu quem é Jesus? Você entendeu que sem Ele nós não somos coisa alguma? Que Ele é aquele que é central, Ele é crucial, né? Ele é aquele que muda todas as coisas na nossa vida. Ele é aquele que nos redime, que providenciou a grande salvação, que é suprema. Por isso que o Espírito Santo, né, a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo vai nos lembrar a respeito do que Jesus tem feito na nossa vida. Meu irmão, há quanto tempo você não diz para Jesus que Ele mudou o seu viver? Há quanto tempo você não diz para Ele que sem Ele é impossível? Há quanto tempo você não toca em Jesus? Há quanto tempo você não vai lá abraçar Jesus, cair aos pés dele? Vai ler em Apocalipse lá, no capítulo 1, quando ele começa a descrever quem é Jesus. João diz assim: olha, eu tive uma visão, e no meio dessa visão, eu fui no céu, e lá no céu, eu vi um que tinha os cabelos brancos como a neve, os olhos como de fogo, e ele tinha um cinto de ouro, e os pés dele resplandeciam, e ele disse assim, que ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que ele era o Salvador, que era aquele que tinha feito todas as coisas, que sem ele tudo seria impossível, que ele é aquele a quem toda a autoridade foi dada, ele é aquele que foi morto por amor a mim e a você. E João disse que quando vê Jesus lá, na visão que ele teve, ele fica tão impressionado com a grandiosidade, com o poder de Jesus, que ele cai por terra. Oh Jesus, revela a tua santidade essa noite nesse lugar. Revela a tua presença, Jesus, para nós nesse lugar. Nos lembra quem o Senhor é. E João disse que caiu aos pés de Jesus. E olha que maravilha, meu irmão, ele caiu, ele estava se sentindo indigno. E ele diz assim que Jesus, lá em Apocalipse, diz que Jesus põe a destra sobre ele, Jesus põe a mão sobre ele, e diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Do que a gente tem medo? Jesus Cristo mudou o meu e o seu viver.